Olá, galera concurseira. Meu nome é Alexandre Portela e nessa aula a gente vai ver cilindro como eu havia prometido. No caso do cilindro, o cilindro ele é muito parecido em termos de estudo com os paralelepípedos, né? Ele é interessante pelo seguinte: o cilindro é no caso, um sólido de revolução obtido pela rotação de um retângulo ao redor de um eixo, né, que a gente chama eixo de simetria ou apenas eixo. E aí essa rotação em relação a esse eixo que você está vendo aí, desse retângulo, ele girando ao redor do eixo 360 graus, ele gira o que você vai ver que é o cilindro, que é uma lata, né? O cilindro nada mais é do que uma lata, beleza? E ele sendo uma lata, ele vai ter duas tampas, que a gente vai chamar de duas bases, e as duas bases dele serão circunferências, né? Então, para essas circunferências, você vai ter o raio. Este é o raio da base, que é o mesmo daqui. Perfeito? Raio da base, raio da base. Cara, você tem a geratriz e a altura. Geratriz é essa linha, tá? Que seria o lado do retângulo que girou. Seria esse lado que fica na superfície do cilindro. A altura, justamente, é a distância entre os dois centros das bases. Perfeito? E, para começar, a parte mais importante, você tem que, no caso, o volume do cilindro, tá? Que é a área da base vezes a altura, como eu disse para você, similar a um prisma, né, a um paralelepípedo, área da base vezes a altura. Então, πr2 vezes h, tá? E é para isso que a altura serve, tá? O que a gente tira de altura é isso aí. Cara, você tem dois tipos de cilindro, como você pode ver aqui, esses dois tipos de cilindro que aparecem para você. Você vai ter o cilindro reto quando o eixo for paralelo à geratriz e a geratriz coincidir com a altura. Quer dizer, geratriz e altura são a mesma coisa e o eixo de simetria está lá. Outra coisa importante é ver que o eixo forma 90 graus com o raio da base. Então isso aí vai ser um cilindro reto, que é o cilindro que a gente mais estuda. Você vai ter o cilindro oblíquo, né? O cilindro oblíquo, você tem um ângulo diferente de 90 graus com o raio da base, como você está vendo. A geratriz não coincide com a altura e justamente esse ângulo que o eixo faz com a altura também não rola. Ou seja, a ideia é dizer que o eixo não é paralelo à altura, tá? E por isso a geratriz não coincide também com a altura. Perfeito? Mas o cilindro oblíquo a gente quase não pega ele para estudar. Perfeito? Você tem muito poucas questões de literatura, então a gente tem muito pouca coisa para colocar aí do cilindro oblíquo. Perfeito? Bom, a gente vai ver agora a planificação do cilindro. Função da planificação do cilindro justamente é estudar as áreas. Perfeito? Então, a planificação do cilindro está ali para a gente poder estudar as áreas. Então, cara, quando você planifica o cilindro, ele é uma lata. Como eu te disse, vai ter duas tampas, tá? Que são as bases. As bases serão circunferências. Então, a área dessas bases, πr2, que é a área normal de uma circunferência. Perfeito? O grande lance é, quando você fizer um corte na geratriz desse cilindro, você vai esticar ele, beleza? E vai formar um retângulo, onde aqui, ó, a altura que coincide com a geratriz, porque eu estou falando de cilindro reto, como eu disse para você, a gente só vai estudar cilindro reto. Então a altura coincide, né, com a geratriz que faz 90 graus com o raio. E aí, gente, eu tenho um retângulo. E esse retângulo é bem facinho, né, porque ele vai cobrir o comprimento da circunferência das bases. Então o comprimento dele é 2πr e a altura dele vai ser a altura ou h. Beleza? Então, o que acontece? A área lateral desse cara vai ser 2πr, que seria o comprimento da base, vezes a altura que é h. Então, minha área lateral é 2πrh. Perfeito? Bom, só para dar uma ideia, o que acontece? Se eu estou procurando área total, eu vou ter que usar a área lateral, 2πrh, mais a área da base. O problema é que são duas bases. Então passa a ser 2πr ao quadrado. Então, gente, colocando 2πr em evidência, para diminuir o tamanho da fórmula, você fica com h mais r e 2πr multiplicando.
Então, aqui está a fórmula que te dá a área total do cilindro. Tá? Em algumas vezes ela aparece. Então, cara, cilindro não tem nada demais. Você está vendo que ele é bem facinho, bem tranquilo para mexer, porque você já estudou prisma. Cara, o saco para a gente mexer é o seguinte. Falando em provas do Exército, falando em provas da Aeronáutica, você vai ter a seção meridiana. Como você está vendo, você tem um cilindro e você passa um plano cortando o cilindro ao meio. É como se você pegasse a parte de cima da lata e fizesse um corte no meio exato, passando no diâmetro dessa lata. Beleza? Então, a seção meridiana normalmente vai me dar origem a um retângulo, onde a altura desse retângulo, tá? 90 graus, porque eu estou falando de cilindro reto, como eu te disse. E aí o que acontece? A altura passa a ser a geratriz ou a própria altura, que no caso do cilindro reto são a mesma coisa. Porém, a base vai ser o diâmetro, e o diâmetro são 2 R's. Então, essa é aquilo que você vai chamar de secção, né, meridiana, ou seja, o corte no meio do cilindro. Cara, aí vem a perturbação. Como eu te falo, não tem nada de graça, né? Não existe lanche grátis. Cilindro equilátero, tá? O caso do cilindro equilátero, a geratriz é igual a 2 vezes o raio, ou seja, a geratriz vai ser igual ao diâmetro. Cara, o diâmetro desse cilindro é 2R, 2 vezes o raio, lembra? Você tem raio para cá, então o que acontece? Diâmetro é 2R. No caso do cilindro equilátero, a altura é igual a 2R, ou geratriz é igual a 2R. Então, a seção meridiana desse cara, que você está vendo aqui, ó, a secção meridiana, é um quadrado. E é um quadrado de lado igual a 2R. Beleza? Então, essa seção meridiana vai ser um quadrado. A área dela vai ser geratriz ao quadrado, ou 2R ao quadrado, ou altura ao quadrado. Perfeito? Então, seção meridiana é o corte central que você faz perpendicular à base, tá? E sendo que você corta em cima do diâmetro. Tudo bem? Se você tem um cilindro equilátero, se eu disser para você que o cilindro é equilátero, eu estou dizendo que a sua seção meridiana é igual a é igual a um quadrado. Então, é legal você lembrar que a altura é igual a 2 vezes o raio, que é o diâmetro, e isso aí já resolve bastante coisa. Perfeito? Então, você viu a teoria de cilindro. A teoria de cilindro ficou fácil, ficou rápida, porque você já conhece a teoria de prisma, conhece a teoria de paralelepípedo. Beleza? Então, agora, a gente vai fazer exercícios na próxima aula, e você vai ver como é que é a aplicação de cilindro. Beleza? A próxima aula de geometria espacial vai entrar para você na quarta-feira com cone. Beleza? Aí eu trago o cone para você, alguns exercícios, planificação. A gente vai ver se esfera também, vai ter uma outra aula de esfera, talvez no sábado. E aí a gente vai ver os figuras de revolução. São alguns exercícios só, que geralmente as provas militares gostam. Tá? Como eu disse para você, a aeronáutica e exército se amarram nesse troço. E o que acontece? A gente vai poder trabalhar exercícios. Então, o legal de figuras de revolução é que são só exercícios. Você praticamente não tem teoria. Beleza? É praticamente só mostrar como é que constrói e acaba. Então, quer dizer, lá para segunda-feira já acabou toda a matéria de espacial e a gente já pode entrar em analítica. Beleza? Eu sou Alexandre Portela e você viu Cilindros comigo. Um abraço.